Deus vai tirar isso dele. Então, da bebida eu passei a cocaína, e a cocaína, por último passo, eu vim conhecer o crack. Qual é o seu maior medo de estar nesse mundo? O que você espera para amanhã? Verdadeiramente, conhecer o mundo das drogas vem a partir de uma amizade. Isso é... Eu ficava junto com eles não mexiam com nada, eles pegou e começou, eu comecei junto. Vamos entrevistar aqui Geralda Pereira de Assis, mãe de usuário de droga. Geralda, há quanto tempo o seu filho está no mundo das drogas? Isso. Aí eu já tenho uns 20 anos. 20 anos. Como teve início essa situação de ele entrar no mundo das drogas? Qual é a reação da senhora sobre isso? Quando ele entrou? Eu queria que largasse isso, não largou, aí. Eu quero que ele larga, porque Deus vai tirar isso dele. Como é a convivência da senhora com ele? Com ele, quando ele fica drogado aqui dentro de casa, olha, o que eu posso fazer? Eu não dou ele dinheiro de fumar. Ele ruim para rua fora, eles chamam ele e dá ele. Né? Eu brigo com os outros ainda, sabe? E qual o maior medo que a senhora tem como mãe? Medo de matar ele. Bem, estamos aqui entrevistando um jovem que está iniciando no mundo das drogas. Por que você escolheu essa vida? Eu não escolhi não, né? Eu que entrei assim, uma hora para outra, Em quem você se espelhou? com meus colegas. E por que você olhou para esses colegas que estão nesse mundo e não para outros amigos? Eu ficava junto com eles não mexiam com nada, eles pegou e começou, eu comecei junto. Você pensa em sair dessa vida? Penso. Quando você entrou, qual foi a reação dos seus amigos e familiares seus que não mexem? Depois que eles ficaram sabendo, eles queriam mandar uma caixa de interação, peguei e fui, tá? Voltei. Qual é o seu maior medo de estar nesse mundo? O que você espera para amanhã? Eu não sei não. Você consegue dormir tranquilo? Às vezes. Bem, estamos aqui entrevistando o pastor Ed, mas que um dia esteve no mundo das drogas. Irmão, como era a sua vida antes de aceitar Jesus? Olha, minha vida antes de aceitar Jesus era uma vida que, na verdade, era uma vida de confusão, né? Quer dizer assim, era uma vida muito confusa, porque não se tinha uma direção correta para viver, sabe? Na verdade, a pessoa sem Jesus, ele vive achando que tem liberdade, mas na verdade não tem. E a minha vida sem Jesus era uma vida assim. Eu vivia achando que tinha liberdade e na verdade não tinha liberdade. Então, tudo que eu fazia em prol da minha vida carnal. Então, tudo que eu fazia era simplesmente para satisfazer a minha própria vontade. E isso, às vezes, com o meu pensamento, eu pensava comigo que era ser livre. Beber, fumar, sair, né?
viver a vida que o mundo oferece, vamos dizer assim. Então eu tinha pra mim assim, a minha vida antes de Jesus era uma vida, na verdade, de uma confusão, de uma vida confusa. E o que te fez entrar no mundo das drogas? Bom, na verdade, essa questão do mundo das drogas é uma situação complicada. E só pode falar de droga, eu sempre digo isso, e hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos pregado e eu sempre digo isso. Só pode falar das drogas quem esteve lá. E verdadeiramente, conhecer o mundo das drogas vem a partir de uma amizade. Você começa a conviver vários tipos de pessoas, com várias maneiras, e aí que as pessoas que dizem ser seu amigo, seu colega, começam a te oferecer, que nada, não tem nada a ver, e pessoas que já estão no mundo, né, das drogas, e ele acaba te oferecendo, e aí por amizade você acaba entrando. Então eu quero que o irmão relate um pouco aqui para nós, para quem tem em casa ver esse DVD, um pouco do testemunho do irmão. Na verdade, o que aconteceu comigo, né, eu fui nascido, criado, né, a minha mãe e meu pai sempre me educou muito bem, mas eu fui criado em preceitos de religiosidade e tal, aquela coisa, e na verdade eu nunca conheci Jesus. Isso é o grande erro, né, porque a Bíblia diz que o pai e a mãe devem instruir o filho no caminho que se deve andar. E a minha mãe e meu pai sempre me instruíram no conhecimento deles. E eu fui crescendo e quando eu tomei uma certa idade, eu passei a se achar dono de mim mesmo, como todo adolescente, todo jovem e tal. E aí eu comecei a dar ouvido à voz das amizades e desobedecer totalmente o pai e a mãe, e não tinha temor de Deus, nem conhecimento de Deus também. E por essa amizade se misturar, eu comecei a usar drogas. Eu estava com 13 anos de idade ainda quando eu aprendi a fumar. E aí com o vício do cigarro veio também o vício das drogas. Aí a Bíblia diz que um abismo ele chama, o outro abismo ele puxa, o outro abismo. Então eu comecei a fumar e automaticamente eu comecei a fumar maconha. E fumando maconha também eu passei a beber. A bebida eu passei a cocaína. E a cocaína, por último passo, eu vim conhecer o crack. Então, mas isso teve um espaço de tempo. Isso teve um espaço de tempo de 10 anos. Então, de 13 anos de idade, eu vim conhecer Jesus, eu estava com 23 anos. Então, nesse espaço de tempo, muita coisa aconteceu na minha vida até eu chegar ao ponto de verdadeiramente conhecer a Jesus. Porque a cada ano que se passava, um abismo chamava outro abismo na minha vida. Eu passava a me aprofundar a cada vez mais. À medida que a maconha já não me satisfazia, então eu queria algo que fosse além, né, que satisfazesse, já que a maconha não estava satisfazendo mais. E nessa experiência de vida eu vim vindo, né, vim vivendo. Mas quando eu estava com 17 anos, foi o passo final onde eu, assim, me reconheço que eu fui ao fundo do poço, porém eu ergo a mão e louvo a Deus, porque foi por me encontrar naquela situação de estar no fundo do poço, foi que eu conheci a Jesus, foi onde eu reconheci que verdadeiramente eu necessitava do Senhor. Então, esses 10 anos que eu vim vivendo, quando eu estava com 17 anos, tinha 4 anos já, que eu bebia, que eu fumava, que eu me drogava, e achava que tinha liberdade. E com 17 anos eu conheci a mulher que hoje é minha esposa, e aí com 18 anos eu vim a casar. O primeiro ano de casamento foi tudo muito bem, né, mas quando eu cheguei, no espaço de 2 para 3 anos de casamento, foi onde a minha vida começou verdadeiramente a desabar. Eu conheci o crack e eu comecei a me afundar no uso do crack. Eu comecei a usar o crack. Então, o crack foi o passo assim, final para me chegar ao fundo do poço. E o mais comovente nesse testemunho é essa parte final. Eu me casei e a minha menina estava com uns 3 anos de idade e já conversava e falava comigo: pai, para de fumar isso, senão a polícia vai te prender, você vai morrer e tal. E eu não tinha força, porque o crack, nós sabemos que é uma droga que uma vez que a pessoa já usa, a pessoa está viciada. Então eu me aprofundei e comecei traficando, né? Nesses 10 anos, para sustentar o meu vício, eu traficava. Eu vendia e também usava.
eu conheci, comecei usando, mas eu também vendi. Então, no decorrer dos anos, eu vinha vendendo e me sustentando. E aí, quando eu conheci o crack, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a vender. Eu conheci o crack vendendo, na verdade. E aí, depois, eu comecei a usar. E daqui a pouco, eu pegava a metade, eu vendia, metade eu usava. E aí, chegou um ponto em que eu pegava e já não mais vendia, eu só usava. De tão viciado que eu estava, porque... verdadeiramente eu havia chegado ali no estágio de dependência total do crack. Eu estava vivendo dependente, eu vivia os dias da minha vida trancado, né, escondido como um monstro, usando droga, né, atordoado a todo tempo, a todo momento. E quando eu me vi naquela situação, no momento que eu usava, eu ficava totalmente desesperado. Só que quando eu não tinha usado nada, no momento que eu estava sóbrio, né, eu parava e ficava imaginando o que eu vou fazer para me sair daqui. Porque a pessoa, quando ele está nas drogas, ele clama por ajuda. Só que ele não tem força para sair. Que é o que acontecia comigo. A minha esposa chorava. A minha filha chorava, falava comigo, mas eu não tinha força para sair. Então eu não tinha aquela força necessária para me libertar. Por isso é que eu prego isso, né, e vivo. O homem, além de Deus, ele precisa ter força de vontade para sair. Se não tiver força de vontade, ele não sai. Então tinha aquela força de vontade, eu não tinha, a força que me libertava, eu não tinha. A força que me libertava é Jesus. Mas a força de vontade para sair eu tinha, o querer. Eu passei por um certo momento onde eu estava vendendo. E aí eu passei a usar, e quando eu passei a usar, passou um momento que eu não estava mais vendendo, eu estava pegando, e isso gerou para mim uma dívida. Chegou um momento em eu ser ameaçado de morte, então eu já não havia mais caráter, não havia mais respeito, não havia mais dignidade, e eu estava ameaçado de morte. Eu me vi num momento sem saída. E o ser humano em si, ele precisa de um socorro espiritual. Todo ser humano precisa de um socorro espiritual. Muitas pessoas, quando precisa resolver o problema, uns vai numa bezedeira, vai na macumbeira, né? Outros crê, né, em tantas coisas. E o meu ver, o meu crer era Deus. Era só Deus podia me ajudar naquela situação que eu estava verdadeiro no fundo do poço. Cheguei um momento onde que eu estava sobrevivendo. Eu, a minha esposa e a minha filha, com Bolsa Família com R$60. É o dinheiro que tinha em casa, porque tudo que tinha usava tudo. E Bolsa Família era o que dava o arroz, que dava o feijão. A minha esposa comprava chorando. E quando eu me recordo disso, eu fico pensando qual grande coisa o Senhor fez por mim ao me tirar. Porque quando eu me lembro dessa vida, simplesmente, eu só conto isso, irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque vontade ou desejo de relembrar isso eu não tenho momento algum. Então, eu naquela situação, naquele momento, vendo a minha filha passar necessidade de dentro de casa, minha esposa e tudo aquilo, eu falei, eu não tenho jeito, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu preciso mudar. E foi onde eu clamei, na verdade eu não só clamei, eu afrontei a Deus a ponto de ter uma experiência com Ele, para que Ele pudesse mudar a minha vida. Então, dizendo ao Senhor que se Ele fosse verdadeiramente Deus, que Ele mudasse a minha vida. Então, quando eu fiz essa afronta, foi como se eu dissesse a Deus, né, que eu queria ver o poder dele para mudar a minha vida naquele momento, e a experiência que eu tive naquela hora foi uma experiência de uma paralisia de corpo inteiro, e o Senhor me paralisou por 3 horas, e foi o momento em que eu refleti, e a minha vida passou diante dos meus pensamentos, e eu pude verdadeiramente entender que o Senhor naquele momento estava mudando a minha vida, né? Porque eu fui impulsionado a ler a Bíblia, e quando eu peguei a Bíblia, no poder da Bíblia, quando eu abri a palavra do Senhor assim, foi o momento em que eu caí, né, sem nenhum movimento, e fiquei paralisado ali, lendo a Bíblia, somente os olhos movimentavam. Então, de modo que a Bíblia caiu no meu colo aberto, e eu li naqueles versículos que havia caído ali, nunca tinha aberto uma Bíblia assim para poder meditar, e a Bíblia caiu aberta no meu colo, e eu li naquele momento, e o Senhor falava claramente comigo, né?
aproximadamente 3 horas, que eu fiquei ali paralisado. Eu deitei, viciado naquela noite, mas eu acordei liberto para glória de Deus. E qual o conselho que o irmão deixa para ainda amigos e colegas que estão ainda nessa vida? A Bíblia diz que no mundo há muitos caminhos, que aos olhos dos homens é bom, mas o fim dele é a morte. Então, o meu conselho a todas as pessoas que estão na droga, saiba que existe um momento de prazer quando você está usando. Existe uma satisfação carnal quando você bebe, quando você fuma, quando você faz o uso da droga em forma geral, em todas as áreas. Mas uma coisa eu quero dizer para você que está ouvindo esse testemunho, olha, enquanto você tem tempo, procure o caminho correto que é Jesus. Nunca se deixe levar, porque eu vivi 10 anos da minha vida, bebendo, fumando, me drogando, mas eu só vim verdadeiramente entender o que é liberdade, foi quando eu conheci a Jesus. Hoje, de 27 anos da minha vida que eu vivi, 4 anos que eu confessei a Jesus. Esses 4 anos que eu confessei a Jesus foi o espaço de tempo que eu posso dizer que eu vivi, porque antes disso não vivi. Eu achava que tinha liberdade, mas na verdade não era liberdade, era uma vida de escravidão do pecado. Então, você que ouve esse testemunho, você que através desse testemunho, você está ouvindo aqui eu contar para você essa experiência que eu tive, que fique para você isso aqui, que o único caminho, que o fim dele é a vida, é Jesus. O único caminho, que o fim dele é a vida, é Jesus.